A senhora Hermé de Guy de Maupassant, tradução de Moacir Werneck de Castro, voz Iba Mendes. Os loucos me fascinam. Essa gente vive num país misterioso de estranhos sonhos, numa nuvem impenetrável da demência, onde tudo o que viram na terra, tudo o que amaram, tudo o que fizeram, recomeça para eles numa existência imaginária, fora de todas as leis que governam as coisas e regem o pensamento humano. Para eles não existe mais o impossível, desaparece o inverossímil, o feérico torna-se constante e o sobrenatural uma coisa familiar. Essa velha barreira, a lógica, essa velha muralha, a razão, essa velha rampa das ideias, o bom senso, quebram-se, abatem-se, desmoronam diante de sua imaginação em liberdade, desencadeando no território ilimitado da fantasia e capaz de avançar por saltos fabulosos sem que nada a detenha. Para eles tudo acontece e tudo pode acontecer. Não fazem esforços para vencer os acontecimentos, domar as resistências, derrubar os obstáculos. Basta um capricho de sua vontade para que sejam príncipes, imperadores ou deuses, para que possuam todas as coisas saborosas da vida, para que gozem de todos os prazeres, para que sejam sempre fortes, sempre belos, sempre jovens, sempre queridos. Só eles podem ser felizes na terra, pois para eles a realidade cessou de existir. Gosto de me debruçar sobre o seu espírito errante, como a gente se debruça sobre um precipício, onde ruge no fundo uma torrente desconhecida, que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Mas de nada serve nos inclinarmos sobre esses abismos, porque jamais poderemos saber de onde vem, para onde vai essa água. Afinal, não é senão a água semelhante àquela que corre na superfície, e pouca coisa aprenderíamos com vê-la. De nada serve também nos debruçarmos sobre o espírito dos loucos, pois suas ideias mais esquisitas não são, em suma, senão ideias já conhecidas, estranhas somente porque deixaram de ser associadas pela razão. Sua fonte caprichosa nos colhe de surpresa, pois não a vemos jorrar. Bastou que uma pequena pedra caísse em seu curso para produzir esses borbotões. Contudo, os loucos me fascinam sempre, e sempre volto a eles, atraído sem querer pelo banal mistério da demência. Um dia, quando visitava um hospício, o médico que me guiava disse-me: "Preste atenção, vou mostrar-lhe um caso interessante." E mandou abrir uma cela, onde uma mulher de cerca de 40 anos, ainda bela, sentada numa grande cadeira, contemplava com obstinação o próprio rosto no espelhinho de mão. Logo que deu por nós, levantou-se, foi para o fundo do compartimento apanhar um xale atirado em cima de outra cadeira, envolveu o rosto com muito cuidado e voltou, respondendo com uma inclinação de cabeça ao nosso cumprimento. "Então", disse o médico, "como vai passando hoje?" Ela teve um profundo suspiro. "Ah, mal, muito mal, doutor. As marcas estão aumentando dia a dia." Ele respondeu com ar compenetrado: Não, eu lhe asseguro que a senhora está enganada." Ela se aproximou dele para murmurar: "Não tenho certeza, doutor. Contei 10 buracos mais, hoje de manhã, na face direita, 3 na esquerda e 3 na testa. É horrível, horrível. Não deixarei mais que ninguém me veja, nem mesmo meu filho, nem mesmo ele. Estou perdida, estou desfigurada para sempre." Tornou a cair na cadeira, soluçando. O médico aproximou-se dela e disse com voz suave para consolá-la: "Vamos, mostre-me isso. Eu lhe garanto que não é nada. Com uma pequena cauterização, faço desaparecer tudo." Ela respondeu não com a cabeça, sem uma palavra. Como o médico quisesse tocar o véu, ela o segurou com as 2 mãos com tanta força
que seus dedos afundaram nele. O doutor continuou a exortá-la e tranquilizá-la. Ora, ora, a senhora sabe que eu tiro sempre essas malditas marcas, que ninguém as percebe mais depois do tratamento. Se não quer mostrar, eu não posso curá-las. Ela sussurrou: ao senhor eu mostro, mas não conheço esse cavalheiro que o acompanha. É também médico e capaz de tratá-la ainda melhor do que eu. Deixou então descobrir o rosto, mas o medo, a emoção, a vergonha de ser vista faziam-na vermelha até a carne do pescoço, que se afundava no vestido. Baixava os olhos, desviava o rosto ora para a direita, ora para a esquerda, a fim de evitar nossos olhares, e balbuciava: oh, eu sofro horrivelmente, deixando-me ver assim. É medonho, não é? É medonho. Eu a contemplava muito surpreso, porque ela não tinha nada na cara, nenhuma marca, nenhuma mancha, nenhum sinal ou cicatriz. Voltou-se para mim, os olhos sempre baixos, e me disse: foi tratando de meu filho que apanhei esta doença pavorosa, salvei-o, mas fiquei desfigurada, dei minha beleza ao meu próprio filho, o que eu sofro só Deus sabe. O doutor tirara do bolso um papelzinho de aquarela. Deixe-me agir, que endireito isso. Ela estendeu a face direita e ele começou a dar pinceladas leves, como se pusesse pequenas porções de tinta. Fez o mesmo na face esquerda, depois no queixo, depois na testa, e ao cabo exclamou: olhe, não há mais nada, mais nada. Ela pegou no espelho, contemplou-se por muito tempo, com uma atenção profunda, uma atenção aguda, com um violento esforço de todo o seu espírito para descobrir alguma coisa, e afinal suspirou: não, não se vê mais. Muito, muito obrigada. O médico ergueu-se, cumprimentou-a, fez-me sair e veio comigo, e logo que tornou a fechar a porta, disse: vou contar-lhe a história dessa infeliz. Chama-se Senhora Hermé, foi muito bonita, muito vaidosa, muito amada, a vida sempre lhe correu bem. Era uma dessas mulheres que não tem no mundo senão a beleza e o desejo de agradar, sustentá-las, dirigi-las ou consolá-las na sua existência, a preocupação constante com o seu frescor, os cuidados do rosto, das mãos, dos dentes, de todas as partes do corpo que podia mostrar, tomavam todas as suas horas e toda a sua atenção. Ficou viúva com um filho único. Este foi educado como todos os filhos de mulheres de sociedade muito admiradas. Contudo, ela o amava. Ele foi crescendo e ela envelhecendo. Não sei se viu aproximar-se a crise fatal. Como tantas outras, terá ela espiado toda a manhã, durante horas e horas, a pele outrora tão fina, tão transparente e clara, que agora se franze um pouco debaixo dos olhos, fende-se em 1000 traços ainda imperceptíveis, mas que se aprofundarão cada vez mais, dia a dia, mês a mês. Terá visto também aumentarem, sem cessar, lenta e seguramente, as longas rugas da testa, essas delgadas serpentes que nada detêm. Terá experimentado a tortura, a abominável tortura do espelho de cabo de prata, que se reluta em pôr de novo em cima da mesa, que se repele com raiva e depois se apanha novamente, para rever bem de perto, mais de perto, a odiosa e tranquila devastação da velhice que se aproxima. Ter-se-á trancado 10 vezes, 20 vezes por dia, deixando sem motivo a sala onde as amigas conversam, para subir ao seu quarto e, sob a proteção das chaves e dos ferrolhos, espiar mais uma vez o trabalho de destruição da carne madura que se fenece, para constatar com desespero o surdo progresso do mal que ninguém ainda parece ver, mas que ela conhece muito bem. Ela sabe de onde são os ataques mais sérios, as mordidas mais profundas, e o espelhinho redondo, na sua moldura de prata lavrada, diz-lhe coisas abomináveis,
pois ela fala, parece rir e mofar, e lhe anuncia tudo o que está por vir, todas as misérias do corpo e o atroz suplício do pensamento, até o dia da morte, que será o dia da libertação. Terá chorado como louca, de joelhos, a cabeça no chão, rogado àquele que assim vai matando os seres, e só lhes dá a juventude para lhes tornar mais dura a velhice, e só lhes concede a beleza para logo tomá-la de volta? Ter-lhe-á rogado, suplicado, que fizesse em seu favor o que jamais fizera para ninguém, que lhe deixasse até o último dia o encanto, a frescura e a graça? E afinal, compreendendo a inutilidade de implorar o inflexível desconhecido que impele os anos, um após outro, terá ela rolado, torcendo os braços pelo tapete de seu quarto, batido com a testa nos móveis, sufocado na garganta medonhos gritos de desespero? Certamente passou por essas torturas, pois eis o que aconteceu. Um dia, ela estava então com 35 anos, seu filho, rapaz de 15 anos, caiu doente, foi para a cama, sem que pudesse determinar de que provinha o mal e qual a sua natureza. Um abade, seu preceptor, dele cuidava sem o deixar um momento, enquanto a senhora Hermé, de manhã e à noite, vinha saber notícias. Entrava pela manhã, de Peignor, sorrindo, já toda perfumada, e perguntava da porta: "Então, Georges, está melhor?" O menino, vermelho, de rosto inchado e roído de febre, respondia: "Sim, mamãezinha, um pouco melhor." Ela ficava um momento no quarto, olhava os vidros de remédio fazendo uma caretinha de nojo e de repente exclamava: "Ah, esqueci uma coisa muito urgente", e saía correndo, deixando após si um rastro de perfume caro. À noite aparecia de vestido decotado e com mais pressa ainda, porque estava sempre atrasada e mal tinha tempo de perguntar: "Então, que disse o médico?" O abade respondia: "Ainda não se decidiu, minha senhora." Uma noite a resposta do abade foi diferente: "Minha senhora, o seu filho está atacado de varíola." Ela soltou um grande grito de medo e fugiu. Quando a arrumadeira entrou em seu quarto no dia seguinte, sentiu logo um cheiro forte de açúcar queimado e encontrou a patroa com os olhos esbugalhados, o rosto empalidecido pela insônia e tiritando de angústia na cama. Mal foram abertas as venezianas, a senhora Hermé perguntou: "Como vai, Georges?" "Ah, ele hoje não vai passando nada bem, minha senhora." Ela se levantou ao meio-dia, comeu 2 ovos e tomou uma xícara de chá, como se também estivesse doente. Depois saiu e foi informar-se com um farmacêutico sobre o tratamento preventivo contra o contágio da varíola. Voltou à hora do jantar, carregada de frascos, e logo se trancou no quarto, onde se impregnou de desinfetantes. O abade esperava-a na sala de jantar. Logo que o percebeu, ela exclamou com uma voz cheia de emoção: "E então?" "Nada bem, o médico está muito preocupado." Ela pôs-se a chorar e não pôde comer nada de tão angustiada. No dia seguinte, mal amanheceu, mandou saber notícias que não foram melhores. Passou o dia inteiro no seu quarto, onde fumegavam pequenos braseiros, espalhando cheiros fortes. Sua empregada contou que ela gemera a noite inteira. Uma semana inteira transcorreu assim, sem que ela fizesse outra coisa a não ser sair 1 hora ou 2 para tomar ar pelo meio da tarde. Agora indagava de notícias a toda hora, soluçando quando eram piores. No 11º dia, pela manhã, o abade se fez anunciar e entrou no quarto dela, grave e pálido, dizendo, sem tomar o assento que ela lhe oferecia: "Minha senhora, seu filho está muito mal e quer vê-la." Ela se atirou ao joelho do sacerdote, gritando: "Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu não tenho coragem! Meu Deus! Meu Deus! Falei-me!" "O médico está desanimado, minha senhora.
e Georges à espera, insistiu o padre, e dito isto saiu. 2 horas depois, como o jovem se sentisse morrer e chamasse pela mãe, o abade voltou ao quarto dela e tornou a encontrá-la de joelhos, sempre chorando e repetindo: não quero, não quero, tenho muito medo, não quero. Procurou decidi-la, animá-la, arrastá-la, só conseguiu provocar uma crise de nervos que durou muito tempo e a fez urrar. Quando o médico voltou à noite e soube daquela covardia, declarou que havia de trazê-la por bem ou por mal. Mas quando, depois de ter experimentado todos os argumentos, ele a suspendeu pela cintura para levá-la junto do filho, ela se agarrou na porta com tanta força que foi impossível arrancá-la dali. Depois de solta, prosternou-se aos pés do médico, pedindo perdão, acusando-se de miserável, e gritava: oh, ele não vai morrer não, por favor, diga que eu o amo, que eu o adoro. O menino agonizava, sentindo-se nas últimas, suplicou que decidissem sua mãe a vir dizer-lhe adeus. Com essa espécie de pressentimento que tem os moribundos, compreendera tudo, adivinhara tudo e dizia: se ela não tem coragem de entrar, peça-lhe que venha só pela varanda até a minha janela, para que eu a veja ao menos, para me despedir dela com um olhar, já que não posso beijá-la. O médico e o abade voltaram para junto da mulher, afirmando: a senhora não arrisca nada, porque há um vidro para separá-la de seu filho. Ela consentiu, cobriu a cabeça, apanhou um vidro de sais, deu 3 passos na varanda. De repente, escondendo o rosto nas mãos, gemeu: não, não, não tenho mais coragem de vê-lo, nunca mais. Estou com muita vergonha, com muito medo. Não, não quero. Tentaram arrastá-la, porém ela se segurou fortemente nas grades e dava tais berros que os transeuntes na rua levantavam os olhos. E o moribundo esperava, os olhos voltados para a janela, esperava para morrer que aparecesse ali pela última vez a figura doce e bem-amada, o rosto sagrado de sua mãe. Esperou longamente e a noite veio. Então voltou-se para a parede e não pronunciou mais palavra. Morreu ao amanhecer. No dia seguinte, ela estava louca. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.